Nesse vídeo eu vou te entregar 5 motivos que te impedem de gerar constância nas principais áreas da sua vida, como mente, corpo e espírito. E eu vou te ensinar o que é realmente ter uma vida ordenada e como é bom viver essa vida ordenada, ter seus afetos ordenados, seu emocional ordenado, assim ter relacionamentos saudáveis. Quem não quer ter relacionamentos saudáveis e quanto tempo faz talvez que você não tem relacionamentos saudáveis, que as coisas estão muito instáveis aí na sua vida, que a constância ela não é alcançada, e através do método Ordem eu vou te ajudar a chegar lá, tendo então uma vida muito mais equilibrada e alcançar a tão sonhada paz. Mas antes eu preciso falar que esse método são para aquelas pessoas que se sentem hoje perdidas, aquelas pessoas que acordam sem uma perspectiva de vida ou achando que as coisas nunca vão dar certo. Aquelas pessoas que têm dificuldade de cumprir as mínimas obrigações do dia a dia e se frustram muito com dificuldades que vêm do próprio cotidiano. Se você tem dificuldade para cumprir as suas obrigações, se você tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de expressar suas emoções, se você tem dificuldade de cumprir simples deveres do dia a dia, ou se você tem dificuldade de cumprir aquelas que são tuas responsabilidades diárias, se você é invadido pela preguiça, pelo desânimo e tantos outros sentimentos ruins, se sente paralisado na vida, então eu posso te dizer, esse método é para você. Com ele, nós vamos conseguir desenvolver você, para que você alcance a potencialidade de quem você é. Mas se você está satisfeito demais com a situação que você se encontra, se as coisas estão bem do jeito que estão para você, se você está feliz em viver na sua zona de conforto e as coisas estão bem encaixadinhas segundo a tua mentalidade, segundo a tua mente, segundo a tua verdade, bom, então esse método ele não é para você. Bom, aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes e foi dessa maneira que eu decidi encarar as coisas, porque é exatamente onde nós mais sofremos que ali conseguiremos encontrar algo que poderá ser transbordado na vida das pessoas que hoje sofrem daquilo que outra hora nós também sofremos. Assim que eu decidi viver depois do diagnóstico do autismo. Como autista, eu tenho uma dificuldade muito grande em quebra de rotina. Eu preciso ter as coisas muito ordenadas, disciplinadas e uma rotina certa para que eu possa saber o passo a passo daquilo que eu vou viver naquele dia. Eu precisei criar um método que me ajudasse nisso. E como eu disse em outro momento, esse método não só me ajudou, mas também ajudou as pessoas que eu atendo e outras pessoas que foram apresentadas a esse método ao longo desse tempo de missão. Eu posso trazer alguns exemplos para vocês de pessoas reais das quais eu atendi, que através do método Ordem, através das diretrizes, das direções dadas pelo método Ordem, tiveram grandes resultados na sua vida, como o Alexandre, como o Yuri, como a Tayla. Pessoas que, de alguma forma, viviam em algumas áreas da sua vida, cada um na sua particularidade, um pouco de desordem, desorganização, que isso, de alguma maneira, os frustrava e os impedia de viverem a potencialidade daquilo que eles eram, daquilo que eles são. E, ao viver o método Ordem, eles tiveram a clareza de que aquilo que eles achavam que eles eram era muito pouco em vista da potencialidade e da realidade que hoje eles são. E assim como o Alexandre, o Yuri, a Tayla, eu posso trazer para vocês o meu próprio testemunho. Desde pequeno tive muitas dificuldades, enfrentei dificuldades. Nasci na periferia da periferia de São Paulo, sofri abuso quando pequeno. Minha mãe com câncer, meu pai vai embora de casa. E assim eu fui crescendo numa família desestruturada e totalmente desordenado. Meus afetos desordenados, minhas emoções desordenadas, pensamentos desordenados e, consequentemente, tomava decisões totalmente desordenadas e fora da realidade. Tive muito problema com a mentira, por exemplo, desde pequeno, porque com afetos desordenados e um sentimento de insegurança muito grande, medo de rejeição, eu acabava mentindo para sair, fugir da minha realidade e pelo medo das pessoas não se aproximarem de mim se eu contasse a realidade, a verdade de quem eu era e daquilo que eu vivia. Tomei diversas decisões erradas na minha vida e decisões essas que me acompanharam durante um tempo até que eu descobri que vivendo a ordem eu conseguiria reajustar as coisas e de certa maneira, a gente vai falar sobre isso no método,
mas o nosso cérebro ele tem algo chamado neuroplasticidade. E a gente consegue devolver ao nosso cérebro aquele estado original, digamos assim. A gente consegue remodelar e levar ele a um estado em que os pensamentos estão ordenados, os afetos estão ordenados, as emoções estão ordenadas, a vida, então, sendo ordenada, conseguimos trazer de volta aquela alegria em viver, assim como eu, e vivendo uma verdadeira rotina que, por conta do autismo, para mim é tão preciosa. Sendo assim, através também do diagnóstico do autismo, eu comecei a adaptar e me readaptar para que eu pudesse, então, ter uma rotina um pouco mais ordenada e disciplinada, e eu posso dizer para vocês o quanto isso fez diferença na minha vida, o quanto isso faz diferença na minha vida. Então, tendo caminhado por situações como pânico, depressão, crise de ansiedade, eu posso atestar para vocês com a minha própria vida o quanto o caminho para a ordem, o método ordem, ele foi primeiro eficaz em mim e agora eu, de alguma maneira, tenho me esforçado para que ele seja eficaz através de mim, transbordando isso na vida das pessoas. E como vocês podem ver nesse material que passou para vocês, pessoas têm vivido o método ordem e têm tido, de alguma maneira, êxito na caminhada e no seu desenvolvimento pessoal. E então, falando sobre constância, eu vou te entregar 5 motivos que te impedem de evoluir. O primeiro deles é a procrastinação junto da autossabotagem. Você fica esperando o momento certo para fazer as coisas, vai deixando tudo para amanhã e esse momento certo nunca chega e você acaba nunca fazendo aquilo que você precisa fazer, cumprindo o prazo que você precisa cumprir, vivendo aquilo que você precisa viver. E as coisas vão sendo deixadas de lado até que chega um momento que você começa a se frustrar, porque você foi vendo que foi deixando as coisas para trás e hoje você não dá mais conta de fazer ou não se sente mais tendo aquela força de vontade para que você faça. Então começa a autossabotagem. Eu não mereço, por que eu sou assim, por que eu faço assado? Por que eu não sou melhor? Não, eu vou ficar aqui mesmo, é isso que serve para mim. Você começa a se menosprezar, a se diminuir, se autossabotar, te impedindo então de decidir por sair dessa zona de conforto e entrar naquilo que você precisa viver como homem, como mulher, dentro da sua obrigação e do seu estado de vida. O segundo motivo é a falta de propósito e de metas definidas. Às vezes nós chegamos na vida adulta sem nem sabermos para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer. Nós chegamos à vida adulta sem uma meta a ser alcançada, sem um horizonte a ser alcançado. Eu escutei certa vez numa palestra um homem muito sábio que dizia assim: nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Quando nós não temos um propósito claro, nós não sabemos quais metas definirmos para chegarmos nesse propósito. Então nós vivemos, como diz a canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós vivemos sem direção e acabamos aceitando para nós qualquer coisa, qualquer situação, tudo que vem, porque nós não sabemos o que nós queremos e tampouco sabemos aonde gostaríamos de chegar, aonde precisamos chegar. Isso vai te desanimando aos poucos. E ao passo que isso vai te desanimando por você ver que sua vida não tem uma meta clara, um propósito claro, você vai deixando tantas e tantas coisas que você poderia fazer para trás. O terceiro motivo é a falta de organização na estrutura da nossa vida, do nosso ser. Eu costumo dizer que nós somos como um tripé de corpo, mente, espírito. E muitas vezes nós não cuidamos. Tudo bem, eu cuido do meu corpo, mas eu não cuido da minha mente. O tripé consegue ficar em pé? Não. Para que o tripé fique em pé, eu preciso organizar, ordenar e cuidar das 3 principais áreas da minha vida. E cuidando das 3 principais áreas da minha vida, o tripé fica em pé. Se eu cuidar de 2 e não cuidar de uma, o tripé ele vai cair. E esse é um dos maiores motivos que impedem com que nós alcancemos a constância. O quarto motivo é a falta de apoio e de estrutura familiar. Nós vemos uma geração em que as famílias muitas vezes elas crescem de maneira desestruturada. E sendo assim, as famílias sem uma ordem,
elas vão criar os filhos de maneira desordenada. Por maior que seja o esforço, eu não digo que isso é falta de amor, mas uma família ordenada, ela cria crianças, filhos ordenados. E filhos ordenados têm famílias ordenadas. E quando isso não acontece, quando esse ciclo ele é quebrado e uma criança ela nasce em um lar desestruturado, desordenado, ela acaba desenvolvendo algumas coisas como, por exemplo, ela não se sente apoiada, ela tem sensação de estar sempre sozinha. E por isso que é importante que conforme a gente vai identificando isso, nós podemos ordenar as coisas, nós podemos tratar e assim trazer para perto de nós uma rede de apoio. Seja de uma, duas, três pessoas, seja da nossa própria família, gerando essa consciência, isso vai ser extremamente eficaz para nós. Já dizia Monsenhor Jonas Abib, ninguém é bom sozinho. E Dom Bosco também dizia, Deus nos colocou no mundo para o outro. E é assim que nós precisamos viver, tendo uma rede de apoio, sendo com e pelo próximo. E essas coisas vão fazer com que nós alcancemos uma maior constância, porque nós sabemos que nos momentos difíceis teremos com quem contar e não estaremos sós. E o quinto motivo que eu quero trazer para vocês é o desequilíbrio emocional. A nossa mente ela sempre está cheia, o estresse, a ansiedade, elas tomam conta da nossa mente, as emoções elas começam a se desordenar e a gente deixa de focar naquilo que realmente importa. O desequilíbrio emocional, ele drena a nossa energia. Ele faz com que a gente se sinta cansado, estafado, que a gente não consegue mais dar um passo, a gente quer deitar e ficar na cama. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu já tive, de querer deitar, ficar na cama e não sair do quarto. Ficar ali esperando que tudo passe logo. Nada mais, nada menos do que uma grande fuga nós estamos vivendo em momentos como esse. Fuga da realidade. Uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional, ela não consegue encarar, ela não tem mental para encarar as realidades tais quais elas são e como elas se apresentam. Então, por isso que é muito importante nós termos uma vida emocional equilibrada, ordenada, organizada, porque isso vai fazer com que nós tenhamos mais qualidade de vida, mais disposição, nós tenhamos uma energia real girando dentro de nós e não esse dreno que faz com que nós nos sintamos cada vez mais exaustos, sem paciência, irritados e muitas vezes descontando nas pessoas que nós amamos. Santa Madre Teresa de Calcutá diz: o problema pode ser meu, mas o sorriso é do outro. Uma pessoa que tem uma vida emocional equilibrada, ela pode até estar passando por dificuldades, mas ela entende que as dificuldades não são motivos suficientes para que ela desconte as irritações e as frustrações dela e exploda com pessoas que não têm nada a ver com isso e que talvez nem saibam que ela está passando por esses problemas. Então, uma vida emocionalmente ordenada vai fazer com que nós alcancemos uma constância maior, porque isso vai nos dar a força, a vida ordenada emocionalmente vai nos dar a decisão, a força para decidir continuar, mesmo quando às vezes o mundo quer fazer com que nós paremos. Então você pode me perguntar agora, Ed, o que realmente significa ter uma vida ordenada? Você lembra do exemplo que eu dei do tripé lá no terceiro motivo? Bom, um tripé ele precisa estar na mesma altura, os pezinhos não têm que estar na mesma altura, nem um mais alto, nem um mais baixo, eles precisam estar sempre ordenados para que eles fiquem equilibrados. E aí, imagina comigo agora, um tripé e você coloca uma câmera. A câmera, ela não vai estar ali tendo uma visão daquele ambiente que ela está direcionada? E se uma perninha do tripé fica um pouquinho mais acima do que as outras? Talvez o tripé não caia, mas a câmera vai ficar um pouco de lado. Ed, o que isso tem a ver? Da mesma forma que a visão da câmera, a visão que a câmera vai estar pegando, não vai estar equilibrada, alinhada, assim também vai ser a nossa visão quando nós descuidamos de uma das áreas desse tripé e ele fica um pouco penso. A nossa visão de mundo é como a visão daquela câmera. Se o tripé está equilibrado, se o tripé está equilibrado com os pezinhos na mesma altura, nem um mais alto, nem outro mais baixo,
A câmera ela vai pegar uma visão correta, um quadro correto, ordenado, organizado daquilo que está na frente dela. Agora, se da mesma forma se eu estou cuidando das 3 áreas da minha vida de maneira equilibrada, ordenada, eu sempre vou ter a visão correta de mundo. Eu sempre vou ter a visão correta daquilo que está na minha frente. Às vezes um problema vai vir e ao invés de eu ter uma visão deturpada desse problema, torta desse problema, não, eu vou ter a visão de como realmente aquele problema é e assim eu vou conseguir enfrentá-lo. Daquela dificuldade, assim eu vou conseguir superá-la. Porque eu não vou estar vendo ela de baixo, eu não vou estar vendo ela de lado, eu vou estar vendo ela como ela é e assim é muito mais fácil de eu conseguir enfrentar os problemas, as dificuldades e as coisas que acabam aparecendo nas nossas vidas. Agora que você já sabe os 5 motivos que te impedem de gerar constância, eu tenho uma boa notícia para você. O método Ordem, ele está aqui para realmente te ajudar a superar todos os motivos que te impedem de gerar constância. Então, se até hoje você estava se sentindo sozinho nessa jornada, nessa sua luta, venho te dizer que você não está mais sozinho. A partir de hoje eu estou com você no método Ordem. Para você entender um pouquinho mais sobre o método Ordem, deixa eu te explicar uma coisinha sobre ele. Ele é simples e prático. Vou te dizer que eu não sou das pessoas que gosta muito de ficar na teoria da etimologia, de não sei o que, não. Eu sou uma pessoa que funciona quando as coisas são simples e práticas. E quando eu consigo já no começo enxergar alguns resultados, por mínimos que sejam, porque eu sei que aquilo talvez a curto, médio prazo vai dar muito certo e vai me ajudar demais por eu já estar sentindo aquela boa sensação de estar vivendo uma mudança. Então, cada módulo do método Ordem ele foi pensado para te guiar realmente passo a passo por essas 5 etapas de organizar, de resultar, de desenvolver, de equilibrar e de manter. E para você ter uma ideia de como isso funciona na prática, eu vou te convidar para um exercício rápido agora. Pega aí um ambiente, por exemplo, sei lá, você está vendo esse vídeo no seu quarto? Você está vendo esse vídeo numa mesa do trabalho? Você está vendo esse vídeo numa mesa de estudos? Olha para um ambiente e arruma ele. Organiza ele agora. Se você quiser, para esse vídeo ali 5 minutinhos e arruma um ambiente. Se é no seu quarto, sei lá, dobra as cobertas, estica ali o seu lençol. Se é no seu trabalho, se é no teu quarto no teu lugar de estudo, no teu lugar de home office, arruma a mesa. Deixa a mesa organizadinha. E aí você olha aquela organização, você respira. Olha aquela organização de novo. E eu tenho certeza que você já vai começar a sentir uma paz dentro de você. O método Ordem ele vai te ajudar nas principais áreas da sua vida. E ele vai trazer para essas áreas, desde a espiritualidade até os seus maiores sonhos, as suas obrigações no dia a dia, no teu estado de vida. Vai trazer para você a esperança e a certeza de que é possível viver muito mais do que você tem vivido hoje. Imagina só comigo como que seria você deixar de sobreviver no mundo e você passar a viver de fato tudo aquilo que foi criado para que você vivesse e desfrutasse. O alcançar o teu propósito. Imagina você acordar com um propósito, sabendo exatamente, eu vou fazer isso e esse é o sentido de eu fazer. Encontrar o sentido para cada coisa. Esse é um dos pontos do método Ordem. Para que, por trás de cada ação sua, você entenda o sentido do porquê dessa ação. Então você a cumpra com um desejo muito mais intencional de viver o máximo daquilo que você vai conseguir viver e extrair de cada uma das situações da sua vida. Então o método Ordem ele não muda só sua rotina, ele muda o que você sente, ele traz segurança, é de você saber que pode sim viver um tempo muito, muito, muito melhor. O método, então, ele cria resultados constantes dentro de um plano eficaz e completo, que de uma vez por todas vai tirar você desse ciclo de estagnação, para que você comece a viver com leveza, paz e ter mais sentido na sua vida, para que você saia de uma mediocridade
e viva todas as promessas que existem para a sua vida, todo o propósito que ainda tem para ser cumprido por você. O método Ordem ele tem um diferencial. Hoje em dia nós temos o método tradicional. Qual é o método mais tradicional? Aqueles cursos que às vezes demandam muito tempo esse que hoje em dia é cada vez mais escasso para a gente. É um grande investimento de recursos que também dentro da nossa realidade muitas vezes nós não temos. Agora o método Ordem ele é diferente por quê? Porque ele aborda todas as áreas de maneira prática, com exercícios que podem ser feitos diariamente e ele busca com que a sua dor não seja mais protagonista da sua vida. Me vem à mente agora um outro exercício que a gente pode fazer de maneira muito prática. Você já parou para pensar no que você realmente gosta e no que você não gosta? Uma das principais características de pessoas desordenadas são que elas se submetem demais ao desejo dos outros, à vontade dos outros. Falta nelas um pouco de personalidade própria, de dizer eu quero, eu gosto, eu vou ou não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu vou pedir outra coisa. Ah, vamos comer isso, vou pedir outra coisa. Ah, o que você quer comer? Não, deixa para você escolhe. E ela vai fugindo da tomada de decisões. Um exercício muito gostoso que eu gosto de fazer é que, por exemplo, você tem dificuldade em tomar decisões? Faz o seguinte, amanhã hoje à noite, escolhe duas mudas de roupa. Ali, muda completa de roupa. Escolhe aí 2 looks, como dizem hoje em dia. E amanhã, quando você acordar, você só tem essas 2 opções. Você não vai ficar abrindo guarda-roupa pensando, nossa, eu vou pegar aí. Não, peraí, esse daqui. Aí coloca. Não gostei. Aí coloca lá. Não, hoje você vai escolher 2 looks. Você vai escolher 2 conjuntos de roupa. E amanhã, quando você acordar, você só vai ter essas 2 opções para escolher, você vai ter que escolher. E um outro exercício muito bom que eu gosto de fazer é o que você gosta de fato, o que você não gosta. Tem gente que, por exemplo, eu atendo e fala, eu não sei o que eu gosto, cara, não sei o que eu não gosto mais. Pega um papel, uma folha de papel, risca no meio e coloca de um lado o que eu gosto, do outro lado o que eu não gosto. E aí você vai fazer a lista do que você gosta, do que você não gosta. E aí você vai começar a descobrir de fato, para que quando venha uma ocasião, vamos comer isso. Putz, isso aí eu não gosto, cara. Mas pode comer isso, eu vou pegar outra coisa aqui. Isso vai te ajudando a ter o controle, de novo, sobre a sua vida e sobre aquilo que você gosta, não gosta, sobre as decisões que você precisa tomar. Agora imagina acordar todo dia sabendo que você está no controle, sabendo que você está vivendo em paz e está alcançando uma constância. Sem aquela sensação de você estar sempre tendo que correr atrás das coisas, porque você aprendeu com a Ordem que cada coisa tem o seu tempo certo. Tudo isso começa com o primeiro passo, um passo simples, mas que vai mudar toda a sua vida. Então, se você sente que é o momento de você viver o método Ordem, deixa eu te explicar uma coisa. Ao adquirir o método Ordem, você vai ter acesso a ele completo durante um ano. Além de diversos materiais de apoio, checklists e desafios, áudios exclusivos no canal do WhatsApp, suporte exclusivo com minha equipe no horário comercial, lives mensais durante o ano, onde eu estarei ali também com expert, com pessoas abordando diversos temas que vão te ajudar durante essa jornada. E o mais incrível é que eu conversei aqui, a gente vai ter uma garantia de reembolso de 15 dias pela Hotmart. Então, se em 15 dias você viu lá o material que tem, não gostei, a gente devolve o seu dinheiro. E se você entrar no método e não gostar, você pode então solicitar esse reembolso e ele será feito de forma rápida e prática. O método que vai mudar a sua vida, ele custa apenas 12 vezes de R$ 29,64 ou R$ 297. Nesse preço de lançamento. Mas, tá aqui. Lembrando que é por tempo limitado. 12 vezes de R$ 29,64. Meus amigos, isso é menos que um hambúrguer. Será que a tua mudança de vida real, ela vale menos que um hambúrguer? Responde para você mesmo. Então, se você quer viver com mais direção, leveza, constância, sustentando novos hábitos
que realmente façam a diferença na sua vida. Agora é o momento então de você dar o primeiro passo. Então clica nesse botão que está aqui, dê o primeiro passo, comece a sua jornada com o método Ordem, que é uma transformação completa que vai te trazer paz e ordem, equilíbrio, constância para cada área da sua vida e vai refletir de maneira efetiva no seu dia a dia. Eu já estou te esperando nessa caminhada rumo à melhor versão que você pode ser. Eu estou com você e por você nessa. Te espero, clica no botão abaixo e vamos para cima.